Eu acho que o governo federal ele não faz uma medida provisória em abstrato. Né? Vamos fazer uma medida provisória para mandar recursos. Isso não existe. Tem que chegar aos planos de trabalho, tem toda uma sequência. O governo tem sido super rápido em, uma vez o Estado decretando estado de emergência, o reconhecimento é praticamente no dia seguinte. Em seguida, há todo um esforço para que os planos de trabalho sejam apresentados. Uma vez sendo apresentados os planos de trabalho, aí o ministro faz imediatamente aquilo que está na primeira fase, que é a ajuda humanitária. Então, a gente tem agilidade para fazer, mas depende que seja apresentados os planos de trabalho, porque ninguém destina recurso público a alhures. A outra coisa é que, né, pelo que eu tenho acompanhado aqui da saga do Valdez, é que eles mesmos ajudam a fazer os planos de trabalho quando há dificuldade naqueles municípios. Então, é criada uma força-tarefa para ajudar os municípios a fazerem o plano de trabalho. No nosso caso, nós atuamos em duas frentes, a frente emergencial e a frente preventiva. Na frente preventiva, foi termos colocado já na medida provisória da transição recursos pensando no que ia acontecer, porque sabíamos que ia ter o cruzamento do El Niño com a mudança do clima. Então, todo o esforço que nós fizemos para ampliar em 19% os recursos do Ministério do Meio Ambiente durante a transição é para enfrentamento do desmatamento e todas essas ações espalhadas no Brasil inteiro. Não é fácil fazer isso quando você ainda está fora do governo, mas porque conhecermos a área e a equipe que estava à frente da transição tem conhecimento e compromisso com a agenda, tudo isso foi previsto. A redução do desmatamento no volume que nós conseguimos já de quase 50%, se nós formos computar a quantidade de focos de incêndio que teríamos se tivesse mantido o mesmo padrão do ano passado, nós estaríamos vivendo um verdadeiro apocalipse aqui no Brasil. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação atípica. Mesmo com El Niño, mesmo com o aquecimento do Atlântico Norte, uma pequena redução de 14% em relação ao ano passado, em que esse fenômeno não estava acontecendo. Mas, como disse o presidente Rodrigo Agostinho, a gente não quer minimizar o problema, nós queremos enfrentar o problema pela raiz, nós não queremos dizer, isso é de responsabilidade do governo federal, isso é de responsabilidade do Estado. Nós estamos agindo suplementarmente também naqueles estados em que há maior dificuldade em fazer esse enfrentamento. E como disse o Rodrigo, eu quero dizer que a equipe do IBAMA, do ICMBio, juntamente com a Força Nacional de Segurança, a PRF, todo mundo tem feito um trabalho de verdadeiros heróis. O ano passado, já esse ano, nós tivemos uma atuação criminosa, um ataque criminoso contra as equipes do ICMBio, quando fazia uma operação de fiscalização na Floresta Nacional do Arapianã, que fica situada ali naquela região das proximidades de Santo Antônio, no município do Matupi. Santo Antônio do Matupi. E essas ações criminosas nós já fomos atacados inúmeras vezes. É um trabalho difícil, mas nós sabemos o tamanho da responsabilidade que é fazer aquilo que o povo quer. É muito fácil. Fazer aquilo que o povo quer e não sabe o que quer é a parte mais difícil, que faz parte do nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas não entendem porque não quer deixar fazer a queimada, não deixa fazer o desmatamento, exatamente para que a gente não chegue a uma situação extrema. Ter material particulado, dessa hora, em suspensão lá no estado do Amazonas, particularmente em Manaus, 10 vezes acima do que prevê a Organização Mundial de Saúde, isso significa graves doenças respiratórias, sobretudo para as crianças e as pessoas idosas. Então, é um trabalho em várias frentes, a frente preventiva, a frente da emergência e a parceria e solidariedade com os governos estaduais e principalmente com a população que paga o preço alto. Agora, nesse momento, é preciso a ação do governo,
estadual, federal, municipal, a ação das várias instituições, IBAMA, ICMBio e todos os demais parceiros, mas principalmente da população. Porque se a população compreender que não pode atear fogo todos ao mesmo tempo agora, numa situação de extrema estiagem, fica muito difícil a gente fazer esse combate, porque, como dissemos, não é apenas o estado do Amazonas, são várias frentes que estão sendo afetadas pelo El Niño, seja por chuvas extremas ou por estiagem extrema. Nesse momento, nós estamos vivendo uma situação de emergência climática no Brasil. Tá ligado? Boa tarde, Mariana Holanda, da Folha de São Paulo. Foi citada a 319, quando você falou dos focos de calor e de incêndio. Eu queria entender se já dá para dizer que é uma consequência da BR ter entrado para os estudos no PAC, e se sim, se isso pode ser eventualmente revisto, enfim. Obrigada. A atitude do presidente Lula de dizer que a 319 ia para estudos é um atenuante, porque foi uma atitude corajosa de dizer que vai para estudos e não imediatamente para a contratação do empreendimento. O que acontece ali foi um período de 4 anos em que foi feita o estímulo à grilagem, completa desestruturação das equipes de fiscalização, intimidação dos agentes do IBAMA, do ICMBio e de todos aqueles que fazem esse enfrentamento, e ainda o estímulo à grilagem. Como foi dito pelo Rodrigo aqui, não é? Quando você desmata uma área, você tem a primeira forma de fazer a limpeza dessa área ateando fogo. No ano seguinte, de novo, até 5 vezes seguida. Então, tudo que foi estimulado nos 4 anos passados, isso agora está tendo efeito naquela região. E se não tivéssemos feito uma redução de desmatamento de 64% no estado, a situação estaria inteiramente fora de controle. Bom dia, é Murilo Camaroto, do Valor Econômico. É só uma dúvida para a gente poder reportar corretamente. Falou-se em 1.600 e poucos focos no estado do Amazonas, e o site do INPE está falando em focos ativos no estado em mais de 2.700, só para entender a diferença. O dia de referência. Até 12 de outubro. Ah, você está pegando acumulado, então. Mas está escrito ativos. Mas é focos ativos. Tá, vamos. Eu acho que melhor para responder a própria pergunta. O INPE está online aí? Olá, bom dia a todos, boa tarde a todos. Sim, estamos online. Vou passar a palavra para o Fabiano, nosso pesquisador responsável pelo site de monitoramento de queimadas do INPE. De fato, o site ele tem atualização constante, porque os satélites estão passando ao longo do dia. Então, os números preparados para a apresentação, eles estão parados em um determinado momento dessa ação que aconteceu desde ontem, preparando a coletiva de imprensa, e o site continua atualizado. Então, para uma reportagem atualizada, pode-se utilizar tanto os números do portal do INPE, que seriam com condições mais instantâneas, ou esses números que apresentaram durante a apresentação da ministra e que não estão errados, era simplesmente recorte de temporal. Na verdade, o que você tem é uma fotografia que vai sendo atualizada em tempo real. Então, eu tenho a fotografia que me foi passada pelos técnicos do satélite no momento em que a apresentação, desde ontem, vinha sendo preparada. Essa atualização é feita de novo porque é assim que acontece. Então, nesse momento, eu posso dizer que tem X foco de calor e haver uma atualização.
nós contamos também com o fenômeno nuvens. Tem um momento em que você tem uma cobertura muito grande de nuvens, então você não consegue identificar. Depois que você tem a limpeza das nuvens, você faz essa atualização. Não é nenhuma distorção da realidade, e eu agradeço pela pergunta, porque nosso compromisso aqui de vocês é com a transparência e a verdade. Oi, boa tarde. Ana Beatriz, da Agência Pública. Ministra, a gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso que pretende instituir a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, né? Eu queria entender como que essa política nacional ela seria importante para prevenir e combater esses incêndios florestais que estão acontecendo agora. E se a aprovação desse PL ela é urgente, ela é tratada como prioridade pelo Ministério. Obrigada. Vou, inclusive, passar para o presidente do ICMBio que nós temos trabalhado desde que assumimos o governo para que essa lei seja aprovada. Então, ela é importante e estratégica para fazer esse combate do fogo com ferramentas que têm a ver com o manejo do fogo, né, que é a queima controlada para evitar esses incêndios. É exatamente isso. Quando a gente pega a elaboração, né, do texto que consta nesse projeto de lei, aliás, esse projeto de lei teve o apoio, né, do Rodrigo Agostinho quando ele era deputado. Esse texto está exatamente evidenciando como que é mais importante a gente trabalhar com manejo integrado, daí o nome dele, uma política nacional de manejo integrado, e não exatamente de erradicação do fogo. Por quê? Porque naqueles slides ali deu para ver a quantidade de ações feitas pelo IBAMA, pelo ICMBio, de prevenção. Então, se não fossem essas ações de prevenção, evidentemente que o resultado que estaríamos aqui hoje apresentando seria infinitamente mais grave. Então, quer dizer, o que significa o manejo integrado? Exatamente você usar o fogo a favor da conservação. Em alguns lugares a gente tem muita biomassa, então tem que fazer o manejo. Em outros casos você tem que trabalhar ou fazer um planejamento prévio antes de permitir uma queima prescrita, né? Daí a importância dessa medida ser aprovada o quanto antes, porque ali a gente tem responsabilização de todos os setores da sociedade, né? E também enfim, das 3 esferas de governo. Esse projeto foi encaminhado pelo Executivo em 2018, é um projeto que já passou pela Câmara, o projeto de lei que agora recebeu o número 1818 de 2021, está no Senado. É uma das matérias mais importantes. Só para você ter uma ideia, a gente está em Roraima agora com 3 frentes de queima prescrita, que é justamente você poder fazer as ações preventivas de forma correta, adequada, e o projeto de lei ele sistematiza toda essa política. Então, para nós é estratégico, é importante, ele é fruto de anos e anos de pesquisa e de muito trabalho das equipes do Prévio Fogo. Então, eu acho que para nós é prioritário que esse projeto seja aprovado no Senado, né? Já passou pela Câmara e a gente tem essa expectativa. Fabiano Maisonave, da PEPA, o presidente Agostinho. O El Niño está apenas começando, né? O pico vai ser em dezembro. Os meteorologistas estão atribuindo essa seca, nesse momento, mais ao aquecimento do Atlântico Norte. Eu gostaria de saber quais são os cenários que vocês estão imaginando, estão prevendo para dezembro, janeiro, quais são os cenários mais prováveis, o que vai acontecer, né, nos próximos meses, já que o El Niño, se não me engano, o auge vai ser em dezembro, né? E a outra curiosidade agora mais micro Altazes estava fora do mapa do desmatamento até recentemente, é uma área que não está próximo de uma rodovia tão próxima, né, de uma rodovia asfaltada. O que está acontecendo em Altazes, né? Você já tem uma investigação sobre o que é esse foco de incêndio lá, esses focos, né? Eu particularmente acho que a gente tem que dar um passo atrás e entender por que o Amazonas passou a ser o estado da vez, né? O estado do Amazonas sempre foi o estado com as maiores taxas de conservação, é um estado onde a maior parte da floresta é uma floresta bastante úmida, floresta de várzea. Então acho que a gente tem um problema ali concentrado que é a especulação, principalmente a especulação imobiliária hoje no estado do Amazonas. Então, nós temos ali um conjunto de fatores, notadamente grilagem, onde a situação é uma situação bastante delicada. A gente conseguiu bons números, mas isso não tira a gravidade da situação, na região do sul do Amazonas,
na região de Apuí, Manicoré, Lábrea. Lábrea a gente teve uma redução significativa agora nos últimos 60 dias, mas é mais de 90%, 80%, né, André? Mas eu acho que existe hoje uma especulação com o estado do Amazonas, diferente, aquele ciclo que a gente viu no Pará na última década, parece que existe uma tendência, principalmente partindo de Rondônia e do Acre. Eu acho que a gente tem aí um grande desafio. Autazes, apesar de estar com problema de incêndio e de desmatamento agora, em área não é um problema tão grande. Autazes a gente tem muita criação de búfalo, região bubalina, região muito úmida, né? Mas o que a gente percebe é uma contínua especulação com terras. Na região de Autazes a gente tem muitas terras indígenas, existe um processo de ocupação dessas áreas por não indígenas. A gente está investigando, nós estamos fazendo ações de fiscalização e as áreas desmatadas legalmente serão todas embargadas. Nós estamos falando de um total agora na Amazônia de aplicação de multas que já chega quase a perto de 3 bilhões de reais. Mais de 3 mil áreas já embargadas. Nós estamos fazendo embargo por imagem de satélite, os embargos agora são remotos, então a gente está conseguindo ganhar muita escala. Uma medida que a gente está trabalhando em parceria com os estados, aqui é André Lima, secretário de Controle de Desmatamento do Ministério, e a gente já fez com o Pará e estamos fazendo agora com o Amazonas, que é uma parte expressiva desses incêndios, desses focos de calor, alguns se transformam em incêndios, está acontecendo em imóveis dentro do Cadastro Ambiental Rural, do CAR, que foi criado exatamente para poder fazer o monitoramento dessa situação de uso e ocupação do solo. Então nós estamos encaminhando solicitação ao Estado que suspenda o registro do Cadastro Ambiental Rural dos imóveis com incêndios, com foco de calor e de incêndios sem autorização, que é praticamente todos os focos de calor do Amazonas. A suspensão do Cadastro Ambiental Rural inviabiliza acesso a crédito, inviabiliza, inclusive se é posse, inviabiliza a regularização fundiária. Então é uma medida administrativa que está sendo articulada em parceria com o Estado do Amazonas. Em relação à pergunta dos cenários, acho que o INPE pode falar um pouco melhor sobre isso, mas apenas dizer que a gente vai estar trabalhando o tempo todo, monitorando tudo que está acontecendo. A gente tem o nosso CIMAN, que é como se fosse a nossa sala de situação, ele é multiagência, a gente tem reunião diária, nós estamos trabalhando aí numa situação de grande cooperação entre órgãos federais. A gente precisa que todos os estados criem o seu próprio CIMAN, sua própria sala de situação, e nós vamos estar monitorando. Se a tendência de incêndio for mudando de um estado para o outro, a gente vai estar mudando os brigadistas de um estado para o outro. A gente vai estar deslocando equipamentos de uma região para outra. A gente realmente vê com muita gravidade esse episódio de El Niño, agravado pelas mudanças climáticas. Uma tendência da situação do Amazonas continuar por pelo menos mais 30 dias. Nós estamos também esperando, as previsões desde ontem indicam chuvas isoladas na região de Manaus. A gente torce muito porque essas chuvas persistam por mais alguns dias para que a gente possa, de fato, amenizar, mitigar um pouco os efeitos da situação. Mas o que a gente vai estar fazendo é monitorar o tempo todo. A gente tem as previsões, a gente tem o trabalho dos cientistas do INPE, a gente tem uma série de modelagens feitas por agências internacionais e nós vamos estar acompanhando o tempo todo, e se for necessário a gente vai estar deslocando brigadistas de uma região do país para outra para poder fazer os enfrentamentos necessários. Não sei se o INPE gostaria de complementar, Dr. Clésio, aí. Eu estou aqui, mas eu estou também com o especialista meteorologista e climatologista, Dr. Gilvan Sampaio, que vai completar a resposta, vai dar a informação mais completa e precisa. Bom, boa tarde a todos. Sim, o fato é que o Atlântico Norte hoje é o que influencia muito a região, principalmente o Sudoeste, um quadro bastante semelhante ao que ocorreu, por exemplo, em 2005, né? Porque o ar que sobe no Atlântico nessa época do ano, ele desce na região Sudoeste. Portanto, se o Atlântico está mais aquecido, esse ar sobe com mais intensidade e desce sobre o Sudoeste com mais intensidade. Aí, sobretudo ali na Bacia do Madeira, é o quadro que nós estamos observando. Já o El Niño, que também ele já está indo com a intensidade forte, o impacto das chuvas provocadas pelo El Niño na Amazônia, no leste e no norte da Amazônia, né? E o auge do El Niño, ele se dará entre dezembro e janeiro. Então, o que nós vamos observar? Essa situação de déficit de chuvas,
ela começa a migrar ao longo dos próximos meses do sudoeste da Amazônia para o leste e norte da Amazônia. Então é isso que nós temos que monitorar e acompanhar, e todos os modelos que nós produzimos no INPE indicam essa tendência, essa previsão, inclusive para o início do trimestre de novembro, dezembro e janeiro. Em relação aos próximos dias, como já foi falado pelo presidente do IBAMA, tem previsão de chuvas muito isoladas, e essas chuvas, infelizmente, não vão contribuir para reverter esse cenário, né? Tanto é que nossos modelos de previsão estendidos, que vão até 30 dias, indicam para toda a região a continuidade dessas chuvas abaixo da média. Eu queria só complementar, né? Dizendo que é um cenário bastante preocupante e que, portanto, vai exigir do poder público e da sociedade, de um modo geral, uma ação de consciência ao que está acontecendo no mundo. Nós não estamos vivendo mais as regularidades climáticas com as quais nós convivíamos. Esse diagnóstico foi feito há mais de 30 anos e era dito e redito que esse momento chegaria. Infelizmente, ele chegou. Tem duas atitudes. Uma é, as pessoas estão com falta de ar por causa da fumaça, então aciona-se cada vez mais atendimento de saúde para as pessoas que estão com problemas respiratórios. Temos inúmeros focos de incêndio espalhados pelo país, particularmente nas regiões mais sensíveis, como é o caso da Amazônia, então a gente vai contratando um exército de brigadista para ficar apagando fogo. Essa é a atitude de quem não quer dialogar com o problema. Porque é como se ficássemos enxugando gelo. A atitude correta é atacar as causas. Por isso que desde o começo nossa abordagem é enfrentar desmatamento. Segunda abordagem, mudar modelo de desenvolvimento. Porque as pessoas precisam continuar trabalhando, se alimentando, vivendo. Por isso o plano de transformação ecológica, por isso os investimentos em bioeconomia, por isso os investimentos em agricultura regenerativa, por isso o plano Safra já como a base de transição para a agricultura de baixo carbono. Porque se a lógica for, está pegando fogo no estado do Amazonas, então vamos contratar milhares e milhares de brigadistas para apagar o fogo. A lógica tem que ser evitar o fogo. Se temos pessoas adoecendo, a lógica é atender na emergência, no socorro, mas trabalhar as causas. Evitar que as pessoas adoeçam em função da grande quantidade de poluição atmosférica que nós temos. Está 10 vezes acima do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Então, o nosso trabalho como governo, como cidadãos, né, nas mais diferentes esferas, é total solidariedade com a população, fazendo aquilo que o povo quer na hora da emergência, mas também fazendo quando não está na hora da emergência. Que aqui o Valdez sempre diz, quando tem a comoção, estão todos mobilizados. Passou a comoção? Ao passar a comoção, tem que continuar as ações. Por isso que nós estamos trabalhando o plano de prevenção o plano de prevenção emergencial para os efeitos dos eventos extremos e o plano de prevenção estruturante para os efeitos dos eventos extremos. O plano emergencial é esse, treinar as brigadas, treinar as pessoas para a questão da defesa civil, rotas de fuga, alertas rápidos, monitoramento simplificados em parceria com os sistemas mais complexos do governo federal. Isso é o emergencial. E o plano de olhar para os 1.038 municípios mais sensíveis a esses eventos extremos, já mapeados pelo CEMADEM, em 12 anos de estudos e, na minha opinião e do Valdez, decretar a emergência climática de forma permanente para que se possa ter ação continuada nesses municípios na agenda de adaptação e um grande esforço para a mitigação. Isso tem a ver com o esforço do Brasil, mas com o esforço global, porque essa situação só se agrava. Agora, para quem está promovendo diretamente a destruição das florestas, as queimadas,
o problema se torna bem maior. O assoreamento dos rios, por exemplo. Agora mesmo em Santa Catarina, uma forte demanda para fazer dragagem. O que o ministro falou juntamente comigo. Vamos fazer sim os esforços para dragar as áreas assoreadas, mas é preciso recuperar a mata ciliar. Vamos fazer todo o esforço agora para fazer a dragagem no Rio Madeira e no Rio Tapajós. Serão 140 milhões quando soma tudo. Mas o esforço é evitar continuar destruindo a Amazônia e inclusive a margem dos rios, que hoje já tem um grande assoreamento.